gosta horas. disso. Não dá tempo, cara. Não dá tempo até porque a tua cabeça não te deixa dormir. Ah, mó loucura, né? O que tá falando? Ah, essa estatística daqui... Você tem que estar informado de tudo que está acontecendo no país. Você não sabe a pergunta que o repórter vai te fazer. Sim. Então, e outra, você tem que conhecer... A não ser que você seja um candidato como o Bolsonaro que fala isso, aí você fala com o Guedes, que eu não sei. Imagina, eu jamais conseguiria dar uma resposta dessa. Não. Mas também é injusto esperar que você saiba de todos os fatores da política do país, né? Mas quando você quer ser presidente da República... Saber um pouquinho mais que a maioria, né? Você tem que... Se você não tiver o domínio técnico de uma área no nível de detalhe que a pergunta exige, você dá uma resposta um pouco mais genérica, mas que faça o repórter compreender para onde você tá indo. O cara não vai te perguntar, olha, tem uma árvore na Amazônia que o nome científico dela é tal. O cara não vai fazer uma pergunta dessa. Ele vai te fazer uma pergunta com algum grau de generalidade. Se você não souber absolutamente nada sobre um assunto relevante, tem um erro você aí. vai ser presidente, cara. Porra, fica em casa, vai fazer outra coisa, vai ser deputado. O deputado não precisa saber de tudo. Sim. Ele pode ter um nicho. Né? O vereador tem um nicho. Agora, o cara está se propondo a presidir a República. Cara, desculpa, mas... Cara, em 2018, eu sinto que... Assim, você falou o lance das fake news, mas eu acho acho que dois fatores principais elegeram o Bolsonaro, na minha opinião, que é a internet e o jeito como a imagem dele foi propagada na internet. Isso tem a ver com os fake news, tem a ver com um monte de coisa, não sei o quê. Mas eu acho que um grande fator, assim, talvez tão relevante quanto, tenha sido um sentimento anti-PT, cara. Eu acho... O pessoal tá pensando... Eu, por exemplo... Tu não vai deixar eu falar mesmo? Não vou. Tô brincando. Não. Eu, por exemplo, não votaria no PT. Nunca mais, assim. Sabe por quê? Você votaria no PT? Cara, eu não voto há muito tempo, mas eu acho que eu não votaria no PT, a menos que... E aí eu vou confessar que a menos que fosse contra uns caras assim, tipo... Bolsonaro. Você votaria no Lula versus Bolsonaro? Mas, por exemplo, em 18 você votou no Bolsonaro. Eu não votei. Ah, você não votou? No segundo turno eu votei no Bolsonaro. Então. Sabe uma coisa que me incomodou muito de você nas eleições? Não. É que você, por exemplo, quando acontecia alguma coisa importante... Quando alguém se incomoda comigo, eu sempre ligo pra minha mãe. Entendeu? Não, mas é uma crítica que você deve ter ouvido bastante, inclusive. Mas quando acontecia alguma coisa importante, tu ia lá pra Curitiba conversar com o Lula, tá ligado? Não ia lá. Eu ia toda segunda lá. Então, exato. Isso aí, sabe o que isso passou pra mim? Assim, quero votar no presidente que é um líder. Que é o cara que vai matar no peito e falar: eu vou ser o presidente, eu vou direcionar a nação agora vamos comigo. E quando você ia, toda semana no cara que tava naquela situação política que ele tava, pra mim passava que... tá ligado? Algumas pessoas falaram isso pra mim, mas ali tinha uma... Eu entendo você falar isso, porque eu ouvi de muita gente. Mas eu tinha uma... Primeiro que a minha relação com o Lula é muito antiga. Segundo que o drama que o Lula estava vivendo, você não pode calcular, cara. Porque o Lula queria ser candidato. Ele lutou... a ONU chegou a se manifestar a favor da candidatura dele, dizendo, não dá para ser assim. Então aquilo foi um drama pessoal. E eu imaginava que, se eu não fosse solidário ali, sabe? Se eu parecesse não ser solidário na dor que ele estava sentindo, e na dor que todos nós estávamos sentindo, mas nunca comparável a dele, né? Porque quem estava preso lá era ele. Perdeu a mulher, perdeu os... olha, meu, o cara foi um... O sobrinho dele morreu também. Morreu o neto? Neto. O irmão. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não é uma situação que vai se repetir, né? É uma situação que acontece uma vez na história de um país. Não vai acontecer de novo uma coisa tão dramática como aquilo. Hã? Ele ser preso novamente? Não da maneira. Não da maneira, entendi. Não vai acontecer. Nem vai ser preso. Acho que não? Eu tenho certeza que não. Absoluta. E o Nem deveria ter sido. Hã? E o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha
passou uns bons anos preso, né? Foi solto agora com a decisão do STF. Mas eu acredito que é possível que ele volte, porque a hora que transitar em julgado a sentença, é bem capaz dele voltar. Entendi. Na minha opinião. Agora, eu acho assim, corrupção é um negócio muito grave. A gente sabe que um centavo aqui vai fazer falta para alguém que mata, né? Corrupção mata, né? Que tá precisando. Agora, eu acho que tentaram estigmatizar demais, sabe? E eu acho que o Ministério Público lá de Curitiba, sobretudo, não vale para todo lugar. Mas acabou se perdendo numa ambição política, sabe? Acabou vendo ali uma oportunidade de projeção política pro Moro, pro Dallagnol. Acho que cresceu o olho ali, sabe? Tanto é que eles estão pagando um preço hoje, né? Um preço pelo que... Assim, o Moro só se fudeu, né? Ele parece um cara muito ingênuo politicamente falando, pelas coisas que ele... pela trajetória mais ou menos, né? Porque tava dando muito certo pra ele. Olha, eu acho que se não fosse o hacker... Ele acreditou no Bolsonaro, pô. Ele achou que ele ia chegar lá e ia... Mas se não fosse o hacker lá de Araraquara, que aí escancarou o que tinha rolado ali no bastidor, eu acho que com as provas que a gente tinha recolhido e já apresentado, as lícitas, eu acredito que o Supremo talvez... Não tinha ferramentas para inocentar. Talvez não tivesse a determinação de declarar o Moro parcial. Mas daí ficou tudo muito escancarado, né? Tu acha que tu ir lá... Ficou difícil de contornar. Tu acha que tu ir lá toda segunda-feira e usar isso de mídia, ou a tua equipe usar isso de mídia, tipo, porra, o Haddad foi lá falar. Não usamos. Nunca usamos. Ficou... Usaram sim, Haddad. Não. Talvez você ou sua equipe não usaram, mas eu não fico sabendo, eu não fico pesquisando. Não, mas toda hora que você ia lá, apareciam momentos, entendeu? Isso, mas aparecia no jornal justamente para gerar essa sensação que você sentiu. Sim. E você acha que eu tô errado em sentir essa sensação? Entendi. Claro que tá. Será? Eu vou dizer porque tá. Obviamente, tá errado em relação ao que eu sei que eu sou. Ah, claro. Eu não conheço você profundamente. Exatamente. Né? Você não tá errado em sentir o que você sentiu. Sim. Tanto é que eu tô falando, eu ouvi isso de muita gente. As pessoas próximas de você imaginam que devem... Mas, às vezes, as pessoas são levadas a concluir a formar um juízo a respeito de uma figura pública que não corresponde à realidade. Entendeu? Mas, pô, se o Lula decidisse alguma coisa, pedisse um favor pra você, eu tenho certeza que você... Até como ministro, eu tinha um nível de independência... Pô, eu era subordinado ao Lula, era nomeado por ele. O meu nível de independência em relação às decisões que eu tomava era absurda. Muito grande. Para não falar como prefeito. Tenho minha maneira de ser. Agora, às vezes algumas pessoas confundem... um grau de lealdade, de correção com a pessoa que está vivendo uma situação que você sabe que é difícil, confunde às vezes com isso. E é natural que confunda. Será que o Haddad vai ter independência para governar? Será que o Haddad... Normal, cara. Não questiona um cara sentir isso. Agora, quem me conhece mais de perto sabe que não há hipótese disso, entendeu? Porque quando você assume a chefia de um Estado... Meu amigo, você não vai ter tempo de pegar o telefone e ligar. Até porque a pessoa que está fora da estrutura de poder não tem nem a menor condição. Pode até dar uma opinião, um conselho. Isso você ouve de muita gente. Você compõe coletivos para ouvir. Mas, cara, decisão é decisão. Você não tem como, no comando de uma máquina daquela, nem que você quiser, você vai deixar de... tomar a decisão que você acha mais correta. Como que é a sua relação com o PT? Como que é a lida com o PT? Sabe qual que é a minha impressão do PT? Primeiro que o PT é um grupo que parece que o Lula é o dono. É a minha impressão, como cidadão, como gordinho ter tudo aqui falando. Parece que o Lula é dono dessa parada, tá ligado? Que é um partido, uma ferramenta do cara. E parece que o partido tem um poder muito centralizado. Parece que alguns... Sabe como acontece na mídia? Que tem os barões que capitalizaram? Parece que aconteceu a mesma coisa no PT, entendeu? Tem os barões que capitalizaram o partido, que controlam o partido, eles têm a visão de mundo deles e eles estão presos ali. Eles não querem sair dali. Eles não conseguem, por exemplo, o PT não consegue formar novas lideranças, entendeu? Você foi a última liderança que surgiu do PT. Depois, e você é um cara que tem muito tempo. Não tem mais. Parece que tem
um poder muito centralizador em volta da figura do Lula. O PT parece um partido que não é um partido do povo mais. Ele perdeu antes, ele tinha essa percepção do povo, mas perdeu. Bom, primeiro, é natural que você veja assim também pelo fato de que o Lula está 40 anos na praça. O Lula foi candidato a presidente em 1989, certo? Se você olhar para o PDT hoje, você vai achar que ele também é um partido do Ciro, que está tudo centralizado. Eu acho, inclusive eu acho. Que está tudo centralizado no Ciro. E o mesmo vale para o partido que o Bolsonaro for. Aliás, ele nem vai para um partido que ele não mandar 100% no partido. Então, essa visão do cacique do partido é uma visão tradicional no Brasil. No caso do PT, o Lula, até chegar à presidência, era uma figura que sofreu muita contestação. Que ele era radical demais? Não, ele sofria porque assim, tinha outras lideranças que disputavam com o Lula. Entendi. Quando ele chegou à presidência e fez o governo que fez, ele se tornou já subiu um degrau, ou mais do que um degrau, e ficou um cara meio inatingível mesmo, né? Descolado, porque ficou maior que o PT, saiu com 80%, ganhou 2 eleições e fez o sucessor. Já virou um cara meio mágico, né? O cara fala, pô, esse cara tem voto, sabe governar, fez o sucessor, pode voltar. Então, é um cara. E aí, cara, aconteceu essa coisa da prisão. Puta, aí fechou um ciclo, entendeu? Pô, o cara veio de baixo, chegou à presidência, não tinha diploma, nem de ensino médio, chegou à presidência, saiu com 80% de aprovação, é preso e sai. Pô, então a história política foda aí, né? A vida acabou transformando o cara numa personalidade que é difícil reproduzir outra igual, com a mesma trajetória. Uhum. E isso acaba gerando uma situação que pode inibir lideranças de se aproximarem. Isso pode acontecer. Em geral acontece. Agora, não é por... O Lula estimula muito o surgimento de novas lideranças no país inteiro. Será? Hoje em dia? Estimula. Olha, pega os nossos governadores. Né? O Wellington Dias está no 4º mandato. É uma figura que surgiu. Pô, a gente chama até hoje de índio. É um indígena, caramba. Você pega a Fátima Bezerra lá no Rio Grande do Norte. Cara, você conhecer a trajetória da Fátima, pega na internet a trajetória dela. Uma mulher muito humilde, que veio do nada. Professora, foi deputada, foi senadora, hoje é governadora do Rio Grande do Norte, derrotou uma oligarquia de 3 famílias lá no Rio Grande do Norte sozinha. Derrotou na política, né? Derrotou na política. Tá. Mas aqui, né? Ué, ganhou? Tá, você ganha, pai, você não tira o poder deles, né? Bom, mas isso é um processo. Começa ganhando uma eleição. Tudo bem. É que a minha visão é que essa política, essas coisas todas que vocês fazem, é um teatro macabro, sem graça nenhuma. Não importa, não importa o que aconteça. No fim, quem vai mudar o mundo são os caras trabalhando, mudando a tecnologia. Não, é os caras trabalhando, aí eu concordo. A tecnologia muda o mundo, pô. Muda o mundo. Hoje a China, os países da África, eles estão num dos maiores booms econômicos de todos os tempos, saindo. O recorde de pessoas saindo da pobreza lá e é por causa da tecnologia, da globalização. Mas proporcionalmente nós tiramos muita gente da pobreza aqui. Voltou agora. Como pode voltar lá, mas aqui, quem mais tirou gente da pobreza na história desse país no tempo, fomos nós. Cara, eu tô te dizendo assim, tava falando com você antes da gente começar. Você falou, pô, a política. Eu falei, cara, às vezes você pensa na política assim, pô, o cara vai me encher a paciência no Twitter, vai me encher a paciência não sei aonde, vai ficar me incomodando. Um programa que você faz, você tira 3 milhões de pessoas. Você fala assim, o cara faz faculdade, mas nem sempre arruma um bom emprego. É verdade. Mas é diferente do cara que não fez. É verdade, mas é diferente do que não fez. Quando você fala que 3 milhões de pessoas fizeram ProUni, se eu tivesse só feito isso na vida, eu já estaria confortado do ponto de vista da minha atuação política. Moralmente falando. Moralmente falando. Falei, olha, 3 milhões de caras... É um erro um pouco pensar assim, né? Se você é o presidente. Não, mas eu não fui. Eu fui ministro da Educação. Você que fez o ProUni também? Foi, porra. Sério? Foi. Eu não sei, pô. Foi da hora demais. Na verdade, você tinha falado. Eu que... Essa Vamos ideia... só reforçar que ele fez o ProUni. Essa ideia saiu diretamente da tua cabeça? Saiu da minha cabeça. Tu estudou uns gringos que já tinham feito algo parecido? Foi coisa engraçada o ProUni. Eu tentei fazer o ProUni na gestão da Marta, na Prefeitura de São Paulo. E não consegui. Não consegui.
Aí eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento em Brasília. Não conseguiu porque não dava, Não tinha vingou, dinheiro. não vingou. Não tinha o força programa. política pra essa ideia no momento. Não consegui implementar. Tá. Era a ideia exatamente a mesma. Mas troca de tributo por bolsa de estudo. Mas não consegui fazer em São Paulo. Por várias razões. Fui para Brasília no Ministério do Planejamento. E a minha mulher, por sorte, ela é professora da USP também. Se licenciou da USP para atuar no Ministério da Educação. E aí a minha mulher chegou para mim, me ligou, falou, cara, tá acontecendo um desastre nesse país. Muita gente passando necessidade por falta de estudo, tá. E teve um dia específico que ela falou para mim, cara, Fernando, eu não aguento mais, meu. Eu tô lendo uma carta de uma mãe aqui, eu tô chorando. Essa mãe tá pagando o FIES de um filho que morreu. Porque não tinha seguro no FIES. Então morria, o fiador ficava responsável pelo filho morto. Imagina pagando a faculdade do filho morto. Uma mãe. Bad vibes. Todo mês tem que lembrar, meu filho morreu e tá aqui um dinheiro que eu não vou ter por causa da morte do meu filho. É isso, cara. A Não por causa da Estela, morte do meu filho. a minha mulher, a Estela, chorava no telefone. E ela falava, pô, eu falei pra você já, cara, pega aquela tua ideia de São Paulo e traz pra Brasília. Eu falei, mas não deu certo. Nesse dia eu tomei a decisão de falar, não, eu vou retomar esses projetos. Ela insistiu tanto, se não fosse ela não tinha problema. Ela insistiu tanto de eu retomar em Brasília o projeto que não deu certo em São Paulo. Eu falei, quer saber? Dividimos o trabalho, ela cuidou de uma parte dos estudos, eu cuidei de outra. Eu cuidei da parte jurídica e da parte de finanças públicas. Ela cuidou da parte do censo e da parte das finanças das instituições privadas. Juntamos estudos, olhei, falei, fica de pé, vou tentar de novo. E aí, apresentamos para o Cristóvão Buarque não se interessou. Não se interessou. E sou amigo dele, tá, mas a verdade é essa, Claro. não se interessou. Quando entrou o Tarso Genro, em substituição ao Cristóvão Buarque, sem saber da existência desse projeto, o Tarso me convidou para ser vice-ministro. Eu falei, cara, vai ser do caralho, porque nós vamos fazer junto esse negócio. Quando eu apresentei pro Tarso, o Tarso na hora pegou, Pirou. botou debaixo do braço, foi até o Lula bateu o martelo. Em um mês, tava no ar o programa.